Olá, começando aqui pela TV Capital, canal 32, também pela NET, canal 23, e para vocês que nos acompanham por todo mundo através do site tvcapitalgoiania.com, a única emissora 24 horas no ar pela internet, mais uma edição do Jornal Argumento. E seguindo a tradição das coberturas das eleições, retomamos agora o segundo turno, onde dois candidatos disputam o governo do estado de Goiás. Hoje nós recebemos a presença do candidato Willis Rezende Machado, que representa a coligação Amor por Goiás. Candidato, muito obrigado pela presença e é um prazer recebê-lo. Sou eu quem agradece essa oportunidade, André, de participar desse programa, ainda mais aqui com o nosso amado Padre Jesus Flores, uma reserva espiritual e moral que nós temos em nossa cidade e nosso estado. Exatamente. E eu sempre deixo, para apresentar Padre Jesus depois, justamente por causa disso, que é o fator diferencial. Quem conhece a história pode interpretar o presente e até projetar um futuro. Padre Jesus, muito obrigado mais uma vez por atender ao nosso convite. Engrandece em muito o nosso trabalho e fique à vontade. Muito obrigado. Doutor Willis, sua coligação chama-se Amor por Goiás. Por que escolheu esse nome? O que me motivou a novamente disputar o governo de Goiás? Em resumo, a minha atitude se deve ao compromisso que ao longo da vida eu fui assumindo com o meu estado. E o amor que eu tenho pelo estado e pelo povo goiano. Porque não tem em Goiás um político que deve mais ao povo do que eu. O senhor conhece com mais abrangência parte da minha história, mas eu chego em Campinas com quase 16 anos, oriundo da zona rural, e esse estado, ou esta cidade, 9 anos depois, eu cheguei em julho de 1949 para estudar. Em 58, 9 anos depois, o povo me elegia o vereador mais votado de Goiânia. Isso depois de ter sido presidente do Grêmio do Liceu, da Escola Técnica de Comércio de Campinas. 4 anos depois, era o povo me elegendo o deputado mais votado da história de Goiás, em 1962. Presidente da Câmara, por 2 vezes presidente da Assembleia. 3 anos após a minha eleição para deputado, olha Goiânia me elegendo prefeito da capital, disputando com uma das maiores reservas políticas de Goiás, de renome, que era o Dr. Juca, ex-governador de Goiás. Bem, passei aquela fase de suspensão dos meus direitos políticos por 10 anos, fui militar na advocacia. Quando abriram as urnas para o povo novamente eleger seus governadores, estava já vencido o meu prazo de suspensão dos direitos políticos e eu me candidatei. Goiás me elege com praticamente 2/3 dos votos de Goiás. Bem, assumi o Estado numa situação difícil, funcionalismo dos 3 poderes com 6 meses de atraso. E eu não titubeei, tomei atitudes, convoco o povo para os mutirões, mutirões para construir casa, mutirão para botar água nos povoados, nas cidades menores, mutirão para construir rede de transmissão de energia elétrica de uma cidade para outra, tudo, e o povo me ajudando. Então, bem, essas eleições, fui reeleito governador. E essas eleições para governador 2 vezes me tornaram conhecido da República. E a República, por 2 vezes, me convoca para ser ministro. Então, não tem um político que deve mais ao povo do que eu em Goiás. E isso me obriga a não ficar aqui distante ou omisso quando os interesses de Goiás estão em jogo. Por quê? Há 4 anos eu deixava a prefeitura e me candidatar a governador. É porque eu, informado como sou de tudo aquilo que se passa nas entranhas do poder,
Eu senti que eu tinha que tomar aquela atitude. Não fui eleito, mas participei. Agora de novo. Não? Vêm os pré-candidatos, desistem, olha, o Íris convocado, como fui quando estava na prefeitura, pelos prefeitos todos do meu partido, deputados, e fui agora de novo convocado. Porque eu acho que o maior pecado do político é a omissão ou a indiferença quando os interesses do povo estão em jogo. E Goiás vive um momento de muita preocupação. Muita preocupação. Eu entendo que o Goiás, administrativamente falando, está aí à beira de um precipício administrativo. Basta dizer o que vive hoje a população na área da segurança pública. É uma situação de medo. O povo prisioneiro nas suas próprias casas. Hoje, nessas caminhadas que eu tenho feito pela cidade, pelo interior, a quantidade de comerciantes que hoje trabalham atrás de grades, atendendo por uma pequena janelinha os clientes do lado de fora, é vexatório. Hoje, quantas famílias não têm coragem de sair de casa à noite? Hoje o cidadão está chegando em casa de carro, quando aciona lá o portão, o bandido chega, revólver no vidro, desce, e se reage, morre. Quer dizer, olha, parece que nós estamos aí num momento de pesadelo. Mas é só, aí vem, não, a segurança pública é uma questão nacional. Não é não. Nos últimos anos, o Rio de Janeiro conseguiu reduzir o índice de criminalidade em 47%. São Paulo reduziu em 68% o índice de criminalidade. Nós aqui subimos 231%. Mas, candidato, há 16 anos, só terminando aqui, Goiás era o 18º estado, segundo o Ministério da Justiça, na escala de índice de criminalidade. Era o 18º. Hoje nós somos o 4º estado mais violento do Brasil. Só uma pergunta. O senhor aborda com muita propriedade essa questão da segurança pública, mas as urnas elegeram o deputado estadual mais bem votado e o federal mais bem votado, não são da oposição, são desse governo que estão dizendo que é um governo que deixou o crime se instalar. Como é que o senhor faz essa leitura de quem está no poder é eleito para resolver o problema? Olha, eu observei, e a sua pergunta, ela deve ser motivo de pesquisa, de análise, por parte do mundo político, e muito marketing, digamos, muito marketing. Não, do mundo político, sobretudo. É o povo se agarrando nas últimas raízes. Vai buscar um delegado para ser o seu representante, para ver se no Congresso muda os destinos. Uma deputada do PT, uma delegada do PT, viu? A Corse, ela foi. Adriana Corse, ela foi eleita deputada estadual mais votada por ser delegada. Isso quer dizer que o povo já não está acreditando mais no mundo político. E se agarra nas raízes que podem para mudar. É a questão do medo, viu? E, naturalmente, esses delegados eleitos, eles adquiriram nas suas funções a confiança, o respeito. Mané de Oliveira não é. A respeito da população. A respeito da população. Eu tenho a impressão que a questão do Manuel de Oliveira foi mais um gesto de piedade pelas dificuldades que ele passou, pelo sofrimento, perdendo um filho também vítima da violência. Bom, a sua aliança, Amor por Goiás, quais são os partidos que estão com o senhor nessa campanha? O DEM, o Solidariedade e inúmeros outros partidos, até o PCdoB, PRTB, o PTN, o PPL. Estão aí em torno de 6, 7 partidos. Agora, como que o senhor analisa o primeiro turno destas eleições? Olha, eu nunca vi na minha vida tanto dinheiro injetado numa campanha política. Nunca vi.
Milhões, 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 milhões. Eu saí aqui pelo interior, nós tínhamos lá o nosso comitê. E eles, os candidatos do lado do governo, tinham 15, 16, 18 comitês. Contratando pessoas, porque a legislação eleitoral, ela deixou uma válvula aí muito perigosa. E eu disse isso, não é agora, depois da eleição. Há mais ou menos 18 meses, 2 anos, o deputado Sandro Mabel retornou ao PMDB. E no ato do seu retorno, ele trouxe para a solenidade de refiliação no PMDB, ele trouxe mais de 20 deputados federais, 3 senadores e um ministro de Estado. Tudo do PMDB. Candidato, só um minutinho. Por respeito ao senhor e a importância que o senhor tem a dizer para o cidadão, a gente poderia, por gentileza, pedir para a assessoria do senhor, que está com o celular ligado, que ficasse ali na redação, porque vaza e acaba interferindo no que o eleitor está tentando entender do que o senhor está falando. Então, se por gentileza puder colaborar conosco, desculpe, mas continue, candidato. Não, perfeitamente, viu? Mas então, eu ali diante me informaram, você será o último a falar naquela solenidade de filiação, lá na casa de eventos. Bem, eu pensei, eu não posso deixar de abordar uma questão aqui quando tem 20 e tantos deputados federais de outros estados e líderes de suas bancadas, 2 ou 3 senadores e um ministro de Estado. Então, na minha fala eu disse, eu manifestei a nossa satisfação pela volta do companheiro ao partido, falei, mas eu quero aqui tratar de uma questão, porque é muito raro falar a tantos líderes de uma vez. O nosso partido, ele se preocupou muito no aperfeiçoamento da legislação eleitoral. Votaram uma lei que proíbe até distribuição de chaveiros, de bonés, de camisetas, para evitar o abuso do poder econômico. Mas o Congresso Nacional esqueceu de limitar o número de pessoas, de assessores, que podem ser contratados por um candidato numa campanha. Então a realidade hoje é essa. Eu disse lá, isso há quase 2 anos. O cidadão se candidata a vereador. Ele precisa aí de 2.000 votos. Ele tendo dinheiro, ele sai contratando daqui e dali, garante a sua eleição. Ele é candidato a deputado, precisa de 10, 12 mil votos, faz a mesma coisa. E é o que aconteceu nessa eleição. Isso, aquilo que o Tribunal Regional toma conhecimento de contratações formalizadas. E as informais? Quantos? Quantas mil pessoas em Goiânia foram contratadas nos últimos dias nessa campanha eleitoral? Então, são defeitos graves. Agora, eu tenho falado muito, mas muito, nos meus discursos aí pelo estado afora. Gente, tomem cuidado com candidatos que chegam com um saco de dinheiro. Porque aquele que gasta fortunas em campanha, ou ele roubou, ou ele vai pegar o governo e vai roubar para reaver o que ele gastou. Essa é a realidade nacional. Daí, o que eu digo para você, o pessoal começa a pensar. Um aqui, outro ali, outro acolá, viu? Porque já está perdendo a credibilidade no mundo político. Nós estamos notando aí, olha a quantidade de aditivos que são feitos nessas concorrências do Estado. Vão construir um hospital. O valor, 70 milhões. Acaba essa construção em pouco tempo, ficando por 100 e não sei quantos milhões através de aditivos. Você está notando, todo dia você abre os jornais, é escândalo, é Petrobras, é Eletrobras, é isso, é aquilo. Onde é que esse país vai parar?
Mas então, o partido o que eu tenho chamado a atenção... mas o partido do senhor, ele está presente em quase todos os escândalos. Eu tenho chamado a atenção dos nossos eleitores. Uma outra questão nessas eleições, as pesquisas. Como que o senhor vê? Bem, eu não era candidato. Veja bem, eu não era. Fez-se uma pesquisa e, de repente, eu estou lá com 34%. E vem o atual governador, sai lá com 29, 28, eu sei que estava na frente. Aí perguntaram para o governador, e essa pesquisa? Isso há 8 meses, 9 meses atrás. Aí ele disse, não, na eleição passada, de 2010, 3 dias antes das eleições, saiu uma pesquisa, o Willis ganhando, viu, com 2 pontos. E eu ganhei com 3 pontos, 4, 3 dias depois. E saiu por essa. Mas só não falou que é esse mesmo instituto, em 2010, 15 dias antes das eleições do segundo turno, solta uma pesquisa, eu perdendo por 12 pontos. E nós tínhamos pesquisas locais que eu ganhava por 5. Em 12 dias, 15 dias, eu perdi a eleição. Porque daquele dia em diante, ninguém mais quis contribuir com um candidato que estava perdendo por 2. Mas daí, há 3 dias, esse instituto publicou a pesquisa que antes, 15 dias, era verdadeira. Eu ganhando com 2 pontos. Mas só o Instituto não sabia que naquela altura eu já era perdido por causa das pesquisas. Bom, o senhor tem uma longa história na vida econômica, política e social de Goiás. Esta história é um peso ou é uma base de lançamento para a sua candidatura agora em segundo turno? Bem, eu entendo, quer dizer, o meu passado, indiscutivelmente, é que me dá sustentação para chegar ao povo e dizer, olha, eu vou fazer. Porque 3 vezes eu assumi a prefeitura de Goiânia. 2 vezes eu assumi o governo de Goiás. Nas 5 vezes, menos uma que eu fui reeleito prefeito, eu assumi o poder em situação de caos. De caos. Primeira vez que eu fui prefeito, eu era jovem, 31 anos de idade. Um dos homens mais honrados que eu conheci na política de Goiás foi Dr. Hélio Seixas de Brito. Dr. Hélio foi o primeiro a ganhar a eleição aqui em Goiânia contra o candidato do PSD. E a tese dele era a seguinte: eleito, vou reivindicar todos os serviços de competência da prefeitura que estão nas mãos do Estado. O que acontecia naquela época? Em 1960, exatamente. Dr. Hélio assumiu a prefeitura e mandou um expediente, era governador Mauro Borges, que se transferisse para a prefeitura tudo que fosse de competência da prefeitura. O Estado é que administrava o cemitério Santana, o Estado é que aprovava plantas para a construção de casas, o Estado é que varria as ruas de Goiânia, é que cuidava dos jardins, que fazia as praças, porque o Estado ainda se considerava como construindo Goiânia. Bem, Dr. Hélio faz o expediente requisitando tudo. Numa semana, o governador Mauro Borges assinou um decreto encaminhando, transferindo para a prefeitura todos os serviços de um dia para outro, porque a prefeitura de Goiânia cuidava era de Campinas, era do Lago da Rosa para lá, varria a rua, viu? Recolhia lixo, viu? Era como que um prefeito assim um tanto simbólico. Bem, transferiu para a prefeitura todo o serviço, mas não transferiu o dinheiro, e o doutor Hélio passou aí o seu mandato com as maiores dificuldades, as maiores dificuldades. Eu assumi a prefeitura com 9 meses de atraso do salário dos funcionários municipais. Fui eleito em 65,
tomei posse em 66. Foi quando eu lancei mão de uma experiência que eu tinha lá da roça, um mutirão. A população urbana não conhecia a palavra mutirão, nem professor, nem jornalista, ninguém. Eu é que trouxe essa palavra a primeira vez para a cidade. A primeira cidade no Brasil a fazer mutirão foi Goiânia. Bem, e nós recuperamos tudo e asfaltamos Goiânia naquela época. Vila Nova tinha uma avenida asfaltada. Nova Vila não tinha nenhuma, setor universitário não tinha, setor sul só tinha ali a rua 82, perto do Palácio, setor oeste nenhuma rua, Campinas tinha 3 ruas asfaltadas quando eu assumi, deixei tudo asfaltado, mudei Goiânia. Bem, isso acontece depois quando eu assumo o governo em 82. O Estado, eu disse aqui, repito, 6 meses de atraso, desembargador e juiz sem receber salário há 6 meses, veio o caos. Recuperei e o Estado se tornou, com a infraestrutura que nós construímos, quarta etapa da Cachoeira Dourada, redes de transmissão de energia elétrica para o Estado inteiro, energia na zona rural, criamos o Fomentar, criamos distritos industriais e asfaltamos 7.800 quilômetros de estradas estaduais em 2 governos. Goiás se tornou a 9ª economia. Agora, isso não pode fazer o senhor saudosista num tempo em que grande parte dos eleitores não eram daquele tempo em que o senhor realizou essas obras. Então não pode parecer um saudosista já Bem, sem ter o que dizer para a geração de hoje. Daí a minha preocupação, porque quando eu deixei o governo há 20 anos, quem tem 30 anos hoje tinha 10 anos, não tinha entendimento suficiente para acompanhar o comportamento de um governo. Daí a minha preocupação, sobretudo para o interior, em mostrar que eu, modéstia à parte, quando assumo o governo, eu realizo. Se Deus me deu um dom político, Deus me deu facilidade para tomar decisões, e que eu tenho tomado. Bem, Goiânia nem tanto, porque eu deixei a prefeitura há 5 anos. Então, a nova geração de Goiânia conhece o meu estilo de trabalho, que eu assumo o governo, eu não sou homem de ficar aí banqueteando, passeando pelo mundo, usufruindo do poder, não, eu trabalho de dia e de noite, viu? E sábado e domingo realizando os mutirões. Candidato, mas então eu tenho que buscar, nesse passado, a referência para que o jovem... Mas o risco de ficar nesse passado e não falar para a geração atual. Não, mas não é falar para a geração. Eu estou dizendo, eu assumi a prefeitura aqui há pouco tempo e o senhor notou as mudanças que nós promovemos. Ensino em tempo integral em quase todas as escolas. Triplicamos o número de centros municipais de educação infantil para acudir as crianças dos pais e mães que trabalham fora. Nós, para o padre Jesus Flores, para o senhor ter uma ideia, até o dia que eu assumi a prefeitura, em 2005, os pais, para matricular os filhos, iam de madrugada para as portas das escolas municipais, no ensino fundamental, debaixo de chuva, chegava na hora, não tem mais vaga aqui nesse. Aí ia correr para outro prédio. Eu criei o telematrícula, viu? O pai de casa, a mãe de casa matriculava o filho, não, aqui não tem a vaga no tal, quer dizer, se informava. Nós criamos o teleconsulta, era a mesma coisa. As pessoas passavam a noite na porta aí de um cais para fazer uma consulta. Chegava, não, aqui não tem esse médico especialista, vai para o outro. Nós transformamos tudo isso em telematrícula, em teleconsulta, de casa as pessoas marcando. Nós modernizamos tudo. As pessoas já estavam aprovando planta de construção de casa através da internet. Viu? Quer dizer, o que se pergunta é o seguinte: o Íris tem sensibilidade para acompanhar a evolução do mundo? Tenho. Isso ninguém pode negar. O seu discurso mostra isto? Hein? O seu discurso mostra isto? Tem mostrado. Viu? Só de chegar diante do público e mostrar o que a população goiana está vivendo na área da saúde, já demonstra que eu não estou, viu, indiferente às coisas que eu estou acompanhando. Estou acompanhando.
E por outro lado, padre, eu tenho comigo, um ponto, num momento de tanta desilusão da população, eu tenho comigo um ponto alto. Eu tenho 55 anos de vida pública e posso dizer de viva voz, nunca tirei proveito do poder que Deus e o povo colocaram nas minhas mãos. Fui tudo e nunca tirei proveito. Um dia que o atual governador levantou dúvida quanto à minha idoneidade, fizemos um pacto ali naquele debate. Ele me fez uma acusação e eu respondi com outra. Eu falei, olha, me respeite que eu sou um homem correto. Você não, disse a ele. E apontei. Isso redundou em 2 representações. Uma por parte dele, junto ao Ministério Público, e outra da minha parte. Eu perdi a eleição. Certo. E eu tive a vida devassada pelo Ministério Público nos 2 governos dele durante 6 anos. Então, eu sou o único homem público de Goiás que teve a vida devassada pelo Ministério Público, e eu tenho em casa, isso foi publicado, o relatório do Ministério Público. Não existe, até o ano de 2004, quando terminou esse trabalho, senão uma vírgula sequer de dúvida na minha vida patrimonial. Candidato, essa questão que o padre Jesus abordou, ela é extremamente importante. Mais de 50% do eleitorado hoje, ele está nessa faixa etária de 18 a 23 anos. Agora, o senhor ficou ausente 4 anos durante esse governo atual. E aí o senhor aparece nesse momento agora. Talvez essa abstenção ou talvez essa falta de presença na mídia também tenha contribuído para esse fator que o padre Jesus Flores falou, já que nós temos uma geração que a cada dia e a cada minuto ela muda de pensamento, e esses 4 anos que o senhor ficou... Eu só dizia que eu não era candidato. Não era, saí candidato na última hora. E depois isso não foi problema? Bem, e o que aconteceu? Nós ficamos aí um mês, a população toda envolvida com Copa do Mundo que se realizava no Brasil. Bem, nós tivemos aqui 90 dias para fazer propaganda. Eu com 4 minutos de televisão. E 4 anos. O governador com 7. Viu? Dia sim, dia não o programa. Agora não, agora nós estamos em pé de igualdade. 10 minutos para cá, 10 minutos para lá, e todo dia nós estaremos mostrando aos jovens, mostrando à população inteira de Goiás o que nós vamos fazer, como vamos fazer e por que eu sou candidato. Bom, uma acusação que se levanta contra o senhor é que o senhor teria responsabilidade na falência do BD, no BEG e da Caixego. Qual a sua relação com esses 3 bancos? Pois é, o senhor veja o seguinte: a força política que dá sustentação ao governo, e ele próprio, vive procurando enganar o povo, mentindo ao povo. Como mentem? Chega em época de eleição, prometem tudo, começam tudo, passa a eleição, ganham, depois não fazem nada, deixa tudo paralisado, essa coisa toda. Então, eles ficam levantando, eles não falam propriamente do isso, não, o PMDB. Bem, eu assumi o governo em 83, fui para a televisão, convoquei o povo para salvarmos o BEG. E era ditadura. E disse, o BEG não vai emprestar dinheiro para parente de governador, para membros do governo, nem para políticos. Vai emprestar dinheiro para o serradeiro, para o carpinteiro, textualmente eu dizia, para o produtor, para promover o desenvolvimento. E pedi, agora quero que vocês prestigiem o BEG. No dia seguinte eram filas no BEG, o povo abrindo conta. Quando eu deixei o governo, fui para o Ministério da Agricultura, o BEG era um dos bancos mais sólidos de Goiás. Não? Quando é que o BEG acabou? Foi agora, no governo do senhor Marcondes Perillo, que vendeu para o Itaú. Não foi nos meus 2 governos, não, foi no dele. E a Caixego? Quando é que a Caixego foi liquidada? Foi no governo de Henrique Santino, que ele era chefe de gabinete.
O senhor veja bem, então ficam atirando aí. Não, eu recuperei a Caxego, recuperei o BEG 2 vezes. A Caxego uma vez e o BEG 2. Então, sempre o que eu fiz foi recuperar, nunca destruir, nunca fechar. Ok. Em respeito aos nossos parceiros, né, faremos um breve intervalo comercial e Padre Jesus volta em instantes conversando com o candidato a governo do estado de Goiás, né, Ides Exídio Machado, pela coligação Amor por Goiás. Um instante só, a gente está de volta. Mas foi bom para mim. De volta com o Jornal Argumento Especial, recebendo aqui a presença do candidato Ides Exídio Machado ao governo do estado de Goiás pela coligação, né, Amor por Goiás, conversando com o Padre Jesus Flores. Padre Jesus. No seu plano apresentado ao TRE, a ser apresentado ao TRE, o senhor coloca 4 eixos. O primeiro, desenvolvimento econômico com sustentabilidade ambiental. O que o senhor brevemente pretende com isso? Dedicar com maior profundidade e mais abrangência o respeito à natureza. Nós não podemos permitir que o desenvolvimento econômico do Estado, hoje com essa nova mentalidade que o mundo experimenta, prejudique o nosso meio ambiente. Nós observamos, por exemplo, hoje aqui já a situação do Rio Meia Ponte, quer dizer, descuido do poder público, permitindo, quer dizer, que essa preciosidade que nós temos aí receba esgotos que deviam ser devidamente tratados pelo poder público. A questão da preservação ambiental dos cursos d'água aqui da região, como que o senhor vê? Eu vejo com preocupação. O senhor vai entender, primeiro, nós temos que pensar longe em relação ao abastecimento de água da nossa população, tanto de Goiânia quanto do interior. Eu assumi o governo em 83, apenas 40% da população de Goiânia era servida de água. Apenas 40%. Aumentamos o que podia na época no João Leite e construímos já no primeiro governo um sistema de captação e tratamento de água do Meia Ponte, que está servindo Goiânia há 24, 28 anos. Nós construímos no primeiro governo. Bem, ninguém, e naquela época, o senhor veja, inauguramos o Meia Ponte, já passamos a nos preocupar com o aproveitamento do volume de água que na época da chuva vai embora pelo João Leite. Fizemos um projeto, que é esse que está aí, levamos esse projeto ao BID e até hoje não está em funcionamento o aproveitamento da água do João Leite Goiás corre um risco semelhante. Então nós já temos, naquela época começamos a pensar no Ribeirão das Caldas, entre Goiânia e Bela Vista, e temos que pensar seriamente no Rio dos Bois, viu? Para que Goiânia, Aparecida, a grande Goiânia, não venha passar sede em futuro muito próximo. Agora, governo que só pensa um palmo na frente do nariz, viu? Que não pensa, não planeja para o futuro, eu não sei o que será desse Estado. No segundo ponto, o senhor fala de desenvolvimento institucional e reforma do Estado. De que reforma o Estado está necessitado? É aquilo que o senhor acabou de nos chamar a atenção. O mundo experimenta desenvolvimento extraordinário na área da ciência e da tecnologia. E o governo não tem aproveitado esse avanço científico e tecnológico. Nós temos que fazê-lo. Temos que fazê-lo. Goiás tem que pensar, quer dizer, na área da saúde, na área da educação, na área da segurança pública. Quer dizer, ficamos aí, quer dizer, quantos instrumentos, quantas ferramentas nós temos em todas essas áreas que não são utilizadas. Eu me lembro bem,
na eleição passada de 2010, viu? Eu dizia que, não, de 1998, que se eleito, eu colocaria nas mãos de cada professor e de cada aluno da rede estadual um notebook. Aí vem o meu adversário, que é hoje o governador, e ofereceu muito mais. Não, eu vou botar um computador na mão de cada professor e de cada aluno. Eu pergunto, deu pelo menos um, cumpriu pelo menos um, cumpriu nada. Cumpriu nada. A questão do desenvolvimento da infraestrutura do Estado e o desenvolvimento social. O senhor acha que na questão da infraestrutura o Estado não está caminhando devidamente? Não, não. Daí a minha preocupação, principalmente na área do desenvolvimento. Há 30 anos, 20 e tantos anos, quando construímos a 4ª etapa da Cachoeira Dourada, construímos milhares de quilômetros de rede de transmissão de energia, criamos distritos agroindustriais, fomos pavimentar rodovias para Goiás crescer. Aí vem, não lembraram de que aquelas redes tinham um limite de capacidade de transmissão. Não construíram uma. Faz 2 anos, padre Jesus Flores, que as indústrias que queriam se instalar em Goiás não puderam porque não tem energia. Tem energia, mas não tem a estação rebaixadora, não tem a rede. E elas estão indo para o Mato Grosso, para o Tocantins, para o sul do Piauí, sul do Maranhão, até para o Chapadão da Bahia. Estamos perdendo, quando chega aqui a estrada de ferro norte e sul e parte já a construção para o estado de São Paulo, nós estamos perdendo o trem da história. Daqui a 4 anos não vamos ter mais oportunidade de trabalho para os jovens. Agora, justamente por isso. Então, o governo ele precisa acompanhar, ele precisa entender e pensar na frente. E nós estamos ficando para trás. O senhor é acusado de pensar atrás. Não, pelo contrário. Atrás eu fiz o que está dando sustentação até hoje em tudo aí para Goiás. Candidato, é o seguinte, o senhor era... É porque eles não gostam, certo, que eu mostre o que eu fiz em apenas 2 governos, porque em muitos não fizeram quase nada. Sim, a verdade é essa. Então eles querem criticar-me por isso. Candidato. Não querem que eu fale o que eu fiz e o que eu... como fiz, vou fazer. Candidato, agora nós sabemos que o peso no Legislativo ele é muito grande. Inclusive, o senhor sofreu muito quando o atual governador era oposição dentro da Assembleia. E o senhor elegeu Tiago Peixoto, que, teoricamente, poderia fazer esse discurso do senhor na casa, lá na Assembleia. Por que ele deixou o partido do senhor? Se ele tinha essas condições todas, ele deixou porque dentro da Assembleia, ele era chefe de gabinete do governador Henrique Santilo. E o governador Henrique Santilo me traiu quando eu me candidatei disputando com Ulisses Guimarães a candidatura à presidência da República. E naquela época houve um rompimento meu com Henrique Santilo. Tanto é que eu fui governador em 90 já, com Santilo apoiando o outro. Ele apoiou o Irã Saraiva. E eu ganhei com mais de 2/3 dos votos a eleição de 90 contra o governador, por um ato de traição aos interesses políticos de Goiás, porque era inconcebível que naquela época eu, como ministro da Agricultura, já com um nome nacional, sobretudo no sul do país, o governador, na última hora, para que eu não me projetasse, ficou contra. E o papel do parlamento? Já que os deputados de oposição, durante todo esse período, praticamente não fizeram nenhum tipo de crítica ao atual governo ou questionamento. Todas as CPIs foram abafadas. Por que essa apatia da oposição durante esses 4 anos? Bem, é porque nem publicidade aos seus pronunciamentos na Assembleia eram possibilitados. Eram isso, eles falavam, denunciavam. Veio aí um pedido do STJ, porque o governador ele tem um foro especial para ser julgado, para ser processado.
Viu? Vieram essas questões todas aí, o governo macomunado com a quadrilha, aquela coisa toda, com uma vergonha, aquela Operação Monte Carlo. Aquilo arrasou com o conceito de Goiás a nível nacional. Bem, aquilo, agora conseguiram sufocar a CPI, não aprovaram o relatório que indiciava que o governador em 9 delitos graves. Bem, vem então que transferissem para a Procuradoria da República todos os documentos ali contidos, buscados, oferecidos pela Polícia Federal àquela CPI. Foi para a Procuradoria da República. Primeiro pedido que o STJ fez, a Assembleia Legislativa agora recentemente, em 72 horas, viu? A Assembleia negou. Aí uma observação que eu quero fazer. Você está fazendo uma observação à oposição na Assembleia. Acho que você tem suas razões. Mas o que a imprensa falou sobre isso, que era um fato grave? A Assembleia negando autorização ao STJ para processar o governador. Pior do que isso, o presidente do partido do senhor, que esteve envolvido naquela questão das pastinhas, dessas coisas, também foi abafado o caso. E ele não recebeu a imprensa para dar respostas. Não, pelo contrário, a imprensa deu uma publicidade toda ao presidente e a outros 2 parlamentares. Bom, agora, no quarto ponto, o senhor fala de qualidade de vida da população. A grande reclamação, inclusive nas manifestações de 2013, foi justamente a questão da qualidade de vida que está sendo oferecida à população. O que o senhor pretende com isso? Melhorar a qualidade de vida da população, levando água tratada a todos os municípios, como nós fizemos já no passado. As cidades cresceram, viu? E hoje está faltando água em Goiânia, a habitação. Quer dizer, nós ainda temos aí mais de 50 mil famílias de rendimento até R$ 1.600 por mês, sem casa para morar, sem endereço fixo. Viu? Isso é qualidade de vida. A precariedade da saúde. O povo de Goiás, sobretudo o interior, está morrendo à míngua dentro das ambulâncias. Então vamos tratar justamente disso. Agora, na questão da saúde, como o senhor vê e o que o senhor propõe? Eu proponho, em primeiro lugar, descentralizar com a construção de hospitais em todas as regiões. Porque hoje, a pessoa tem que andar 4 horas de ambulância para chegar no hospital. Nós temos um em Santa Helena, que atende, temos ali em Rio Verde, viu? Aqui o norte todo é servido ou por Formosa ou Anápolis. Eu estava agora lá na cidade de Crixás, o prefeito é médico, e ele lá num discurso ele disse, olha, é revoltante, virou para mim, é revoltante a situação. Aqui na semana passada, um jovem de 32 anos foi acidentado e precisava de um socorro imediato, só que em hospital onde tem UTI ele podia ser atendido. E os doentes daqui são atendidos pelo hospital de Anápolis. Mas para levar para a ambulância se deslocar depende da autorização de lá. Informamos, não traga que não tem vaga hoje, espere. Mas é grave. Daí a 3 dias chegou a sinalização. Pode trazer. Não, acabou de ser sepultado. Essa é a realidade da população de Goiás, sobretudo do interior. São milhares de mortes por falta de atendimento. Então, construção de hospitais regionais vai permitir que as pessoas sejam atendidas, se não na sua cidade, mais próximas daquela cidade, que com meia hora, com 20 minutos, com 30 minutos, a ambulância chegue. É isso. Esqueceram. Viu? Fica aí dizendo, lembra de construir Hugo no ano de eleição? Por que estão aí há 16 anos no poder? Por que não lembraram disso antes? E se brincar, isso vai ficar paralisado. Viu? Se eles ganharem, paralisam. Fazem tudo em época de eleição. Sabe, aqui em Goiânia, derrubaram o estádio olímpico.
era uma preciosidade que fazia parte da história de Goiânia, derrubaram, fizeram buraco há quantos anos? Agora cheguei à época de eleição, volta a mexer naquilo para terminar. Essa é a realidade da enganação, da mentira, da tapiação. O povo é enganado o tempo todo. Eles acusam ao governo do PMDB que fechou o HGG para a reforma e deixou 8 anos sem realizar a reforma. Eles não têm condição de acusar ninguém. Na verdade, o seguinte, era um hospital federal, o governo federal que adquiriu, depois transferiu para o Estado no governo Santilo, quando o atual governador era chefe de gabinete. E partimos para a reforma. Aí transferiram para o Estado. Partimos para a reforma. Aquele hospital tinha 40 anos, estava com tudo ali deteriorado. Até a caldeira, teve que mudar tudo. Uma reforma muito sensível, veio o Tribunal de Contas, criou o problema, teve que suspender a construção durante algum tempo, mas não houve descuido, não, está funcionando aí até hoje. Agora, muito diferente do comportamento de hoje do governo. Mas o senhor vai ter condição financeira, econômica, para construir tantos hospitais regionais? Terei. Quando eu falei o senhor se lembra bem, num debate aí, os 8 candidatos a prefeitos em 2004, surgiu lá o item asfalto. Grande problema de Goiânia era asfalto. 134 bairros, poeira, humilhação. Pessoa tomava um táxi na época da chuva. Para onde que é? Lá no bairro. Não, lá eu não vou. Tinha que descer do táxi, porque quiseram só buraco. Na época da seca, a partir do mês de maio, começava todo dia a subir aquela nuvem de poeira. À tarde, era aquela nuvem amarela. À noite, aquela poeira ia se assentando, descendo, emporcalhando os apartamentos do centro. Bem, então o grande problema era asfalto. 134 bairros. Um candidato fala uma coisa, outro. Quando chegou a minha vez, eu falei, olha, eu quero ser curto e grosso. Se o povo me eleger prefeito, em 4 anos não vou deixar uma rua hoje habitada sem asfalto. Esse é o meu compromisso. Aí um candidato de lá diz assim, você não tem dinheiro para isso. Aí vira o outro, olha, o asfalto. Falei, não, vocês estão desconhecendo a minha capacidade administrativa. Quando eu fui prefeito da outra vez, aí contei o que eu fiz, os bairros que eu asfaltei e tal. Bem, assumi a prefeitura e fui tomando atitudes de economia. A minha primeira atitude foi devolver para uma empresa que alugava mais de 300 automóveis para a prefeitura. Devolvi tudo. Vem o secretário, nós vamos andar de quê? Falei, vamos andar nos nossos carros como nós andávamos até chegar aqui. Eu fiquei mais de 1 ano andando no meu automóvel como prefeito. Devolvi tudo. Mandei cancelar tudo quanto era celular na prefeitura. Interurbano só no telefone do chefe. Fui tomando atitudes assim. Uma empresa que estava aqui, que limpava a cidade, que varria as ruas, que coletava o lixo, há 17 anos, eu mandei ela embora com 6 meses. Contratei, abri concurso, contratei 4.000 operários, compramos a prestação, 50 e tantos caminhões, passamos a gastar 1/3 do que se gastava com a limpeza da cidade. São atitudes assim. O tempo está acabando. Uma pergunta que é fundamental. Há 1 ano, o Brasil foi às ruas pedindo o novo, mas a leitura foi equivocada. Eles pediram uma nova forma de se fazer política, tanto é que o senhor está hoje disputando o 2º turno. O senhor entendeu essa mensagem, que eles querem experiência para trazer novidades, e o que o senhor traz de novo dessas mobilizações que aconteceram? Se você fizer uma pesquisa em Goiânia hoje, você vai se assustar com o apoio da juventude ao meu nome. Em Goiânia. Mas não se decide uma eleição para governador só em Goiânia. Que me conhece, cuja juventude passou a me conhecer nos últimos anos. A minha preocupação é que essa mensagem chegue ao jovem do interior.
Chega o jovem lá de Itumbiara, de Anápolis, do entorno de Brasília, que é a área mais sofrida de Goiás. Eu percorrendo agora o entorno, eu mesmo fiquei perplexo, viu? Com a situação daquela população, da área da saúde, na área do transporte urbano, em tudo. Agora pergunto, e você? Não, no passado eu fiz. Vou lhe dar um exemplo aqui, Planaltina era uma cidade do entorno, que surgiu, que ficou a Planaltina Velha dentro do Distrito Federal, surgiu aquela cidade nova. Eu cheguei lá agora, falei, escute, naquela época eu que liguei Planaltina a Brasília por asfalto. Fui eu quem construiu o sistema de água tratada para a Planaltina. O hospital que está lá fui eu quem construiu. As escolas lá foram construídas ainda no meu tempo. Aí eu perguntei, e aqui o atual governo não fez nada? Nada. Essa é a situação do Estado. Em 60% das cidades de Goiás, 70%. Você não acha um tijolo dessa gente em 16 anos? Tudo que tem lá, não. Foi o Íris que trouxe os dois governos. Quer dizer, então eu tenho autoridade para chegar e dizer, ó, eu vou fazer. Agora, sabe por que eu sou candidato? Se porventura eu perder a eleição, que eu não acredito, se porventura eu perder, você não vai ver o Íris sofrer. Eu sofreria, era se eu estivesse lá hoje em casa, eu de braços cruzados, indiferente e equidistante do processo. Era ver Goiás indo para o buraco e eu sem mexer. Então, a minha questão é cair e vem. A minha questão é de amor e de comprometimento com o meu Estado e com a minha gente. Por isso é que eu tenho convocado a todos. Jovens, pais, mães, viu? Os operários, profissionais liberais, porque é uma oportunidade que nós temos de mudar os destinos de Goiás. O que o senhor tem de novo para oferecer para Goiás hoje, fazendo uma síntese? Eu quero oferecer tudo de novo em todas as áreas. É trabalho. Está faltando trabalho, está faltando competência, está faltando seriedade, está faltando respeito ao povo. É o que eu vou trazer. É isso. É isso que eu estou oferecendo. Bom, agora, na questão da segurança, que é uma coisa, é um problema nacional, mas é também um problema regional. Quando se acusa, joga-se ou para o federal, quando se acusa o federal, joga-se para o regional ou então para o município. Que perspectiva o senhor tem de mudar a violência e essa quantidade de mortes que está acontecendo em Goiás especificamente? Olha, em primeiro lugar, eu vou assumir o governo com autoridade. O governador que está aí, ele perdeu a autoridade, ele está com o poder na mão, mas ele perdeu quando veio a público aquela operação Monte Carlo. Ele não tem condição de mudar ninguém no governo. Se tira daqui, põe ali e tal, aquela coisa toda, não. Eu vou assumir o governo com autoridade. E que é imprescindível em qualquer posição de quem assume a chefia de um poder. E vou tomar as atitudes, eu tenho falado, eu não terminei aquela hora. Olha, há 20 anos eu deixo o Estado com 13 mil e tantos policiais. A população aumentou nesse período quase 40%. Hoje nós temos 11 mil. Quer dizer, devia ter dobrado. Eram 6 mil policiais civis, hoje tem 3.100. Começa daí. O senhor chega lá, tem talvez o dobro de veículo para esses policiais. Está parado. Quer dizer, o interesse é alugar. É um negócio com a locadora dos carros. Isso fazem. Mas não nomeia os concursados da polícia que estão aí esperando nomeação. O senhor diz que a segurança em Goiás está na mão de bandidos. É uma expressão forte, muito forte. O senhor sustenta isso? Estava. Aí tiraram, naquela época, o padre, muitas vezes a gente tem que repetir. Quando explodiu a questão da Monte Carlo,
Quem é que tinha nomeado o secretário de Segurança Pública? Era o Cachoeira. Quem tinha nomeado o diretor do Detran? Era o Cachoeira. Quem era o secretário da Segurança Pública, que foi exonerado logo depois? É o diretor do Detran hoje. Ele ficou escondido numa chefia de gabinete, depois está lá, quer dizer, continua mandando. Quem nomeou naquela época o diretor, o procurador-geral do Estado? Foi o Cachoeira. Mas, candidato, só essa Então, questão. o senhor veja bem, por que Procurador-Geral do Estado? Porque lá é que passam os grandes negócios do Estado. É o Estado buscando aquilo que é seu, ou os bandidos querendo tirar do Estado aquilo que eles não têm. O senhor fala sobre a questão de Cachoeira, do contraventor Cachoeira, mas ele entrou no governo quando foi privatizado a Leg, que virou Gerplan, que foi no governo de Maguito Vilela. Pois é, o que eu tenho com Demóstenes... isso? E por que você vem cobrar de mim? Porque o senhor é do partido do PMDB. Não, mas por quê? Não, peraí, eu sou o responsável por tudo que se passa dentro desse partido? Não. Da mesma forma que o senhor cobra as faturas... Aquilo que aconteceu, Sim. que foi feito e decidido. Certo, mas o nos senhor tem meus que dois responder governos. pelos erros e pelos acertos. Não. Agora, eu pergunto, viu? O Maguito nomeou. E ele ocupou essas funções extras no governo Maguito? Não. Eu não privatizei, não terceirizei a loteria. Eu já tinha sido governador e a loteria funcionava tranquilamente. Você tem o seguinte, que me questionar dos meus atos. Mas foi o senhor que recomendou Maguito. Mas espera aí. Apostou em mas Maguito. eu não sou homem de apoiar alguém para ocupar uma função e depois ficar ditando ordens. Eu tenho o meu limite de atuação. Você nunca me viu interferindo. No caso, por exemplo, da Cachoeira Dourada. Eu lá de Brasília, não faça isso. Não faça. Viu? Não, isso é imposição do governo federal de terceirizar tudo essa coisa. Mas você tem que discutir comigo, que me perdoe, eu quero muito bem a você. Sim. Viu? Você tem que discutir comigo os meus governos, o meu comportamento como político. Bom, a questão da CELG na situação que ela está hoje. Está praticamente entregue já ao governo federal. O senhor diz que vai tentar retomar? Eu, eleito governador, vou exercitar o poder de governador, vou convocar o povo, se for necessário, para mostrar ao governo federal que Goiás não aceita isso. A minha preocupação, eu ainda dizia recentemente, o que estão querendo com isso? Aonde, nas mãos de quem é que vai chegar a CELG amanhã? Então, olha, contar para o senhor, Padre Jesus Flores, quando eu era senador da República, o governador Marconi Perillo publicou um edital de vendendo a CELG. Eu juntei com amigos aí, contratamos um advogado, o doutor Piva, que havia ganho uma ação idêntica. Contratamos esse advogado de São Paulo, foi para a Justiça Federal e suspendeu a venda da CELG. Ele que critica o Maguito pela venda da Cachoeira Dourada, ele publicou edital vendendo a CELG. Bem, tomei essa atitude, sem barulho, sem nada, suspendemos. Aí fui informado, está exigindo do presidente da República, de quem eu tinha sido ministro, a federalização da CELG. Em troca, na época, não sei o quê, de 400 milhões. Eu fui ao presidente, como senador. Presidente, não faça isso. A CELG é o maior indutor do processo de desenvolvimento de Goiás. E isso fora das mãos dos goianos pode trazer embaraços sérios no nosso processo de desenvolvimento. E ele assumiu comigo o compromisso de que não federalizaria. Passei, então, a apoiar o candidato do presidente da época, José Serra. Bem, porque eu defendia a candidatura própria. Faltando pouco mais de 40 dias para as eleições,
saiu uma medida provisória assinada pelo presidente Fernando Henrique federalizando a CELG. Eu, à tarde, fui para a tribuna do Senado e rompi com o presidente. Rompi com a candidatura. Agora, e ainda bem que em toda aquela conversação de apoio, porque nós entregamos todos os cargos que tínhamos no governo, quando passamos a lutar pela candidatura própria, fomos disputar a convenção para tomar o partido das mãos daqueles que já tinham compromisso com o CER. Aí depois veio, não, nós temos que estar unidos, aquela coisa toda. Foi quando eu fiz essas exigências. Rompi com o governo por causa da CELG. Daí você sentir o valor que eu sempre emprestei a essa empresa estadual. Olha, amanhã, se isso cair, Deus o livre, na mão de pessoas, de empresas particulares, elas, para estender uma rede de energia, vão medir se o retorno financeiro compensa aquele investimento. A empresa pública não visa lucro, ela visa o social. Então, eu tenho razão em estar lutando até com uma certa franqueza, viu? Eu que não tenho hoje poder nenhum nas mãos, eu tenho sido até... O senhor tem poder, sim. Eu tenho sido até... O senhor tem uma atribuído... votação expressiva no primeiro turno. Isso é o poder do povo. É o que me tem dado, eu me sinto autorizado a reclamar os interesses de Goiás. Para isso, elegeram o senhor no segundo turno. Viu? Mas o dia que eu me eleger, se o povo me eleger governador no dia 26 de outubro, então, eu vou mudar. Viu? Essa situação. Vou fazer com que Goiás seja respeitado. A palavra é sua, livre durante 1 minuto para dar as suas conclusões finais. Bom, em primeiro lugar, nessa palavra de considerações finais, eu quero agradecer o senhor, agradecer o André. Eu disse e repito, para mim é uma honra participar de uma entrevista como essa, presidida pelo senhor. O senhor sabe do carinho, do respeito, da profunda amizade que eu nutro pelo senhor. Para mim, o senhor é uma das reservas, tanto do lado humano como espiritual, viu, de nosso Estado. E eu quero aproveitar aqui, candidato não pode perder tempo, e pedir aqui ao telespectador, eu estou pedindo o seu voto, humildemente, porque eu quero, talvez seja essa a minha última eleição, o meu último mandato, eu quero realizar o mais belo governo da minha vida, fechando com chave de ouro essa carreira que, sendo eleito, vai completar 60 anos de prática política. De forma que eu quero pedir o seu voto e o seu trabalho, nesses 10 dias. Não perca tempo, converse com o parente, com o vizinho, vamos ganhar essa eleição e vamos mudar os rumos de Goiás. Vamos salvar Goiás. Muito obrigado, então, ao senhor. Obrigado ao senhor. Obrigado, candidato Iris, né? E só fazendo uma colocação pessoal, né? Temos que conhecer a história para fazermos o futuro, independentemente do resultado das eleições, né? Aqui esteve conosco uma pessoa que merece o nosso respeito como cidadão, porque contribuiu muito para o Estado, né? E a gente não pode renegar o nosso passado. Não estou pedindo voto, só o reconhecimento, algo que nesse país é algo que a gente costuma não praticar. Então agradeço pela humildade do senhor candidato, ao Padre Jesus Flores, por levar esse debate para o cidadão, onde o cidadão vai decidir o futuro de Goiás. A gente vai para um breve intervalo e daqui a pouco vamos falar sobre o que está acontecendo durante essa semana. Um instante só, a gente está de volta. E a gente continua aqui com o Jornal Argumento, né? Agora há pouco conversamos com o candidato ao governo do Estado de Goiás, Iris Rezende Machado, e a gente faz agora, né, o comentário da semana. Hoje eu tenho um prazer muito grande, né, que acontece todos os domingos. Amigo, companheiro, pai, padre e, acima de tudo, né, sempre presente, Padre Jesus Flores. Falemos agora sobre os assuntos da semana, né? Falemos sobre os assuntos da semana. Vamos aí, Exatamente. A televisão, ela tem as suas mágicas, né?
Paz Jesus, primeiro vamos ver aí o que aconteceu nessa semana agora dos principais candidatos ao governo federal. Afinal de contas, nós tivemos aí o resultado das eleições, onde a presidente Dilma e Aécio estão aí buscando, né, a vitória no segundo turno. Então vamos fazer um giro com Dilma se pronunciando, com Aécio se pronunciando e a incógnita também, que é Marina Silva. Vamos ver. O dia de Dilma Rousseff começou no estado onde ela obteve 61% dos votos válidos no primeiro turno. A candidata do PT só foi derrotada nas urnas em um dos 417 municípios baianos. No discurso para prefeitos e militantes, Dilma voltou a falar sobre o suposto preconceito dos adversários contra o Nordeste. Criticou quem desqualifica o fato de ela ter sido a mais votada em quase todos os estados da região e insistiu na ideia de que o eleitor vai escolher no segundo turno entre dois projetos opostos. Basicamente, eu acredito que nós vamos tirar uma grande diferença e vamos vencer a eleição no segundo turno, porque o Brasil vai fazer uma comparação entre os projetos que estão colocados na frente dos brasileiros. Um projeto que é seguir em frente, continuando as conquistas que nós já conseguimos, assegurando essas conquistas, mudando o que tem de ser mudado e avançando cada vez mais. O outro projeto é um projeto que levará necessariamente ao retrocesso. A candidata visitou o memorial de Irmã Dulce, onde está o túmulo da religiosa venerada pelos baianos, e em seguida foi à Igreja do Senhor do Bonfim. Estava acompanhada pelo governador da Bahia, Jacques Wagner, e do governador eleito no primeiro turno, Rui Costa, ambos do PT. No altar, recebeu uma bênção. A candidata à reeleição pelo PT deixou a Bahia e desembarcou na capital de Sergipe no começo da tarde. Dilma Rousseff seguiu em carreata pelas ruas de Aracaju. Foi mais uma parada no giro pelos estados do Nordeste, na largada da campanha neste segundo turno. Na rápida passagem que teve por Sergipe, a candidata do PT também fez um discurso para milhares de militantes que lotaram este espaço de eventos. E, mais uma vez, agradeceu o apoio que teve na região Nordeste. Milhares foram o motivo apresentado pelo candidato mais votado a governador do Rio Grande do Sul para anunciar que vai apoiar Aécio Neves no segundo turno. José Ivo Sartori é do PMDB, partido que faz parte da aliança de Dilma Rousseff. Mas para ele, bastaria o fato de Aécio ser neto de Tancredo Neves para justificar a adesão. Nós estávamos sintonizados primeiro com o Eduardo Campos e a Marina e depois com a Marina e o Beto. A naturalidade nos indica que esse caminho é o caminho da mudança com Aécio Neves. Ponto final. José Ivo Sartori foi apenas um dos quadros dos partidos da base aliada a pular do barco petista. Na quarta-feira, o candidato tucano já havia recebido apoio do senador pernambucano Jarbas Vasconcelos, que também é do PMDB, e do governador eleito de Mato Grosso, Pedro Taques, do PDT. Aécio Neves também conseguiu declarações de apoio do ex-adversário, pastor Everaldo, do candidato do PV, Eduardo Jorge, do PPS e do PSB de Marina Silva. Ok. Paz Jesus, todo mundo já conhece. Agora venderam uma terra arrasada. E agora, cada um, ao seu jeito ou à sua forma, tentam reconstruir essa terra arrasada. Como é que você vê um primeiro turno onde parecia que não tínhamos Goiás, não tínhamos Brasil, e agora essas pessoas que bombardearam estão prontas para reconstruir? Tem algum interesse? Pelo cidadão? É pelo quê? Como é que você faz essa leitura? Bom, a questão de apoio é uma realidade muito complexa. Pode ser ideologia, o que é pouco raro, pode ser também uma questão de proposta ou mesmo de aversão contra o outro, a outra candidata. Quem apoia sempre tem uma parte sentimental e muitas vezes também uma parte afetiva e, naturalmente, muitos têm a parte do interesse. Alguns porque concordam com as ideias, com as propostas, porque discorda mais ainda do outro lado, então acha que está dando um passo à frente, apoiando um dos candidatos.
Agora, é natural que entrem em alguma coligação e que tomem parte na eleição. Não é normal que políticos que lutaram aí durante uma campanha inteira, durante 2 anos de campanha, de repente se desinteressem e não façam nada. Então, é natural que se coloquem. Agora, o porquê aí é muito difícil. Nem sei se Freud seria capaz de explicar o porquê os candidatos se enfileiram com este ou com aquele. Ódio, ressentimento, mágoa, aversão, interesse, tantas coisas. Poder. A busca do, claro, que todos têm a busca do poder, porque acham que através daquele candidato a sua proposta vai ser privilegiada, que vão tentar, né? Tentar, embora a Marina não esteja conseguindo essa é a grande questão. Entrochar tudo que ela quer no programa do Aécio Neves, porque ela quer tudo. Praticamente ela quereria que o Aécio jogasse o programa dele fora para assumir o programa dela e fazer uma nova campanha eleitoral. E é claro, como ela teve insucesso, jogaria o insucesso também no colo do Aécio Neves. Padre, Freud não explica, mas Einstein, que criou a teoria da relatividade, talvez explique? Tudo é relativo? Na política, infelizmente, tudo é relativo. Agora, o caso Marina, ela ainda não se posicionou, né, até esse exato momento, sobre para onde ela vai. Porém, o partido do qual ela não pertence, né, que é o PSB, já disse que vai com Aécio. Agora, padre, há um antagonismo nessa questão, porque Marina, ela prega a extensão de projetos sociais e Aécio já tem um discurso de diminuir nada a ver com o PSB. Ela nunca se sentiu bem e à vontade dentro do PSB, de tal modo que ela abraçasse aquele partido e dissesse: a partir de agora, o meu partido político é o PSB. Ela entrou por conveniência, porque do contrário estaria fora das eleições, mas o projeto dela é continuar buscando a rede dela, feita sob medida por ela, feita sob medida para ela, porque o PSB, de fato, nunca entrou na cabeça e menos ainda no coração da Marina. E aí, tão logo terminou o primeiro turno, o PSB já saiu correndo para abraçar a candidatura do Aécio Neves, esquecendo-se de uma longa história que o PSB tem com o PT, aí na condução da República no governo federal. E mais, que o governo do PSB em Pernambuco foi largamente privilegiado por Lula, como também por Dilma, de tal modo que era um verdadeiro delfim da República, o Eduardo, né? Eduardo Campos. Um verdadeiro delfim da República, porque teve muito dinheiro, muita obra, e o PT se voltou privilegiando o Eduardo até em detrimento de companheiros do próprio partido. Ele esqueceu tudo, né? Jogou-se nos braços de Aécio Neves, direito dele. Agora, vamos ver o que acontece. E aí, o senhor acertou em cheio. O senhor disse que no primeiro turno nós íamos ter uma campanha nada propositiva e muito sangrenta. A previsão para o cenário agora desse segundo turno, que é muito curto. Não, a coisa vai ser muito intensa e, naturalmente, haverá também muita acusação, haverá muita tentativa de desconstrução, embora o tempo seja curto, porque desconstrução demora mais tempo e não é de uma hora para outra que a desconstrução acontece.
Então o tempo é curto, mas cada um vai tentar desconstruir, especialmente pelas redes sociais que estão a pleno vapor para favorecer aqueles que pagam a muita gente das redes para desconstruir. Então está a pleno vapor. Não será uma campanha tranquila, não será uma campanha de amenidades, e cada um vai tentar desconstruir o outro para construir a própria imagem por sobre as ruínas do outro concorrente. Repita, por favor, padre, porque isso aí merece uma reflexão profunda. Os candidatos, eles vão destruir imagens? Desconstruir uma imagem para, sobre as ruínas do adversário, construir a própria imagem e se apresentar como aquele que é o salvador da pátria. E a viúva, que é o povo brasileiro, como é que se comporta nesse processo? Bem, os eleitores terão o tempo para a sua reflexão, terão o tempo para as suas escolhas, e vamos esperar que, a partir de agora, também com a nova consciência, haja mais cobrança para que quem chegue ao poder não se considere dono do poder, mas se considere um servidor do país, um servidor do povo e que trabalhe realmente pelo povo e para o povo, exercitando uma verdadeira democracia. É importante a gente conversar com o senhor, padre, porque o senhor é uma testemunha viva da história, né, da ditadura, da democracia, da nova república, de tantas coisas assim que aconteceram. Não tínhamos essa questão de pesquisas, essas coisas. Hoje está sendo muito questionado as pesquisas sobre a questão de influenciar o voto das pessoas. Como é que o senhor vê essa guerra que se instaurou, uns defendendo, outros acusando, mas cada um a seu modo, utilizando as pesquisas? A pesquisa que me favorece, ela é ótima, ela é perfeita, ela é cientificamente correta, é tecnicamente perfeita, não tenho nenhum reparo a fazer. Este é o modo comum de os políticos tratarem as pesquisas. As que favorecem, não, são verdadeiras. Agora, durante esta campanha, no primeiro turno, houve erro demais. Houve erros grosseiros demais. Mesmo a ascensão do Aécio Neves, ela não foi acompanhada devidamente pelas pesquisas, porque não foi do dia para a noite que Marina morreu. Ela foi sendo morta durante um longo período. É o que o senhor disse, né? A desconstrução demora. Então exige mais tempo. Ela foi durante um longo período desconstruída pelos dois adversários principais, porque não foi só Dilma, foram os dois adversários que desconstruíram. E até uma forma não tão agressiva, mas assim muito radical, quando um candidato queria fazer crer que Marina e Dilma são farinha do mesmo saco. E de tal modo que Marina não teria moral para falar de uma nova política, porque ela militou por 24 anos no PT, porque ela se formou no PT, ela chegou ao Ministério do Meio Ambiente no PT, né? E só saiu na hora em que achou conveniente para ela para tentar um novo rumo. De tal modo que foi muito violenta a desconstrução e não morreu do dia para a noite. Não poderíamos ter chegado com as pesquisas que chegamos no dia 4 de outubro. Pesquisas absolutamente erradas e que não expressavam, né, a realidade daquele dia, não obstante os apresentadores sempre dizerem 2% de margem de erro, para baixo ou para cima, e 95% de garantia. Essa garantia de 95% foi dada tantas vezes
que parecia que nós estávamos ouvindo um Papa falando ex-cátedra, né, fazendo definições dogmáticas para o povo brasileiro, quando estava tudo errado. Padre, fomos às ruas pedindo o novo, mas assim, apostamos na experiência, tanto é que nós temos uma polarização em todo o Brasil. Será que esses candidatos, eles conseguiram entender o que o povo estava querendo dizer com o novo? Olha, nenhum na candidatura para a presidência da República, nenhum nem outro pode falar de novidade. Porque a Aécio está trazendo o quê? O programa e os protagonistas do governo Fernando Henrique Cardoso. Está exaltando e dizendo que os protagonistas do programa de Fernando Henrique Cardoso vão ser os protagonistas do governo dele, caso ele seja eleito. Dilma, ela está no poder já 4 anos como presidente, 8, né, no governo Lula, em que ela participou do governo, de tal modo que falar de novidade agora é apenas uma questão de palavras. Palavras. Novo, 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 nem sei se é o caso de pensar em novo. Queremos uma forma nova, queremos uma atenção para o povo, queremos que as prioridades verdadeiramente prioritárias sejam prioridades e que se estabeleça que aquilo que é mais importante vai ser de fato colocado como mais importante e não aquilo que eu penso que é o mais importante, mas aquilo que é mais importante para o povo. A questão da saúde, a questão da educação, a questão da segurança, a questão da infraestrutura, a questão da honestidade, o fim da corrupção, é a novidade que todo mundo está esperando que aconteça. Padre, agora cada um a seu jeito, né? O debate para presidente, ele está, digamos assim, se estendendo. Nessa semana, Guido Mantega e Armírio Fraga travaram um debate muito caloroso sobre a questão da volta da velha política econômica, da manutenção da política econômica. Os candidatos estão se preservando e deixando os coadjuvantes entrarem nessa briga, porque me chamou a atenção nessa semana o secretário de Políticas Públicas Econômicas do Ministério da Fazenda. Ele pediu para o povo parar de comer carne, comer ovo e galinha, frango, né? Em função do preço da carne, que aumentou 4%. Estamos voltando no tempo do Sarney, padre, porque me deu aquela coisa assim de que vamos boicotar isso, vamos boicotar aquilo. A coisa o conselho que todo mundo dá e que todo jornalista se julga no direito de dar, né? De pegar os alimentos alternativos, os alimentos da estação, os alimentos que podem ser mais baratos. Esse faz parte de todo mundo querer aconselhar todo mundo e todo mundo querer ensinar o caminho para todo mundo, porque todos se consideram mestres da verdade e acham que com isso vão resolver. Não vão resolver. Uma sugestão todo mundo pode dar. Se a carne está tão cara, claro, há alternativas. Na hora que a alternativa for colocada, ela que vai se tornar mais cara, então volta-se para outra. Bom, a pessoa tem um microfone diante da boca, tem que falar. E aí fala muita bobagem também. Isso aí é verdade. Às vezes a falta do que dizer, o senhor já disse isso várias vezes, tem o grande problema de algumas pessoas é não ter o que dizer. Falar de uma pessoa, tem um imenso medo de você, em 2 circunstâncias. Quando você bebe e quando você não tem assunto, não tem o que dizer, aí sai da frente, porque lá vem bobagem. Padre, nós temos pouco tempo, vamos falar sobre as eleições aqui em Goiás. O povo deu uma surra nos candidatos, porque de um lado já se contava aí com a fatura no primeiro turno, né?
De um outro lado, já falava-se também de que ia ser uma eleição muito disputada. O lado otimista ficou triste, porque não levou no primeiro turno. E o outro lado, né, se desfez da quantidade de votos com um ar de decepção. Achava que merecia mais votos. O eleitor, ele se comportou de forma correta? Olha, com 4 candidatos competitivos de alguma forma, é muito difícil não haver segundo turno. Porque, afinal, tinha o Íris, que continuou no páreo. Sim. Tinha o Vanderlan, que aliás teve uma votação significativa, né? Foi quanto que ele teve? Algo em torno de 16%. 16%. Mas é dele ou da Marina esses votos? Como? Esses votos são deles ou da Marina? Não, ele já teve mais do que isso em eleição passada. 500 mil. Ele sempre falava que ele era dono de 500 mil e Marina era dona de 20 milhões. Mas isso é bobagem. Não existe essa transferência, porque o tempo que eles tinham de televisão era curto demais e não dava para fazer uma ligação tão estreita entre Marina, que estava no programa nacional, e o Vanderlan, que estava na campanha. Então, com 4 candidatos com boa votação, a votação não foi suficiente para levá-los ao segundo turno, mas suficiente para provocar um segundo turno. O Íris teve uma boa votação, o Antônio Gomide teve também uma boa votação e o Vanderlan melhor do que Antônio Gomide. E depois os nanicos também tiram alguma coisa, por menos que tira, aí são 4 ou 5 pontos que eles tiram. Então, quem acreditava piamente que já estava resolvido, não estava olhando a realidade, não estava olhando para as pesquisas, não estava se confrontando com o fato de que com 4 pessoas bem votadas, é muito difícil resolver-se em primeiro turno. Padre, um fator que chama a atenção. Ronaldo Caiado, que a gente já falou isso, né? Num determinado momento, ele era a noiva a ser cortejada. E depois ele passou a ser uma namorada ou uma pessoa no baile, né, querendo dançar com todos. E aí veio essa votação expressiva. E conversando com o Caiado, ele disse que o projeto dele é reconstruir o DEM. Talvez tenha sido erro, acerto, ou Ronaldo foi o maior vitorioso nesse processo que aconteceu? Não, ele teve todas as circunstâncias favoráveis a ele. Concorrentes, uma campanha anterior, o nome que ele tem no Congresso Nacional, que enquanto às vezes impede eleitores de votarem nele, mas leva outros eleitores a escolher. Ele teve todas as vantagens nesta disputa, de tal modo que era muito difícil que ele não levasse essa eleição. No primeiro momento, em aliança com o PSB, né, um momento de euforia, inclusive por parte do PSB, que achava que teria uma aliança muito forte. A intervenção de Marina Silva, que vetou o Ronaldo Caiado. Ele ficou aí, né? Ficou aí perdido. Isso. Perdido. Até que ele entrou depois na aliança com o Íris Rezende e agora o trabalho duríssimo que ele vai ter para reconstruir o DEM dele, porque faz muito tempo que o partido está apenas perdendo no Brasil. Não é? Aquela candidatura que parecia certa, que era lá na Bahia com o ACM Neto, na véspera houve uma viravolta e o PT levou no primeiro turno a eleição lá contra o DEM dele, né? Contra o DEM dele. Então, é um partido que vive um momento muito difícil, que já teve 100 e tantos parlamentares na Câmara Federal, que está com uma bancada... E era o segundo maior poder, né? Desde Marco Maciel, Aureliano Chaves... Era o maior partido, né? Exatamente. Então, mas nos últimos anos ele tem perdido muito. Há uma reconstrução do DEM nacional
vai ser difícil a partir aqui de Goiás. No DEM regional, ele poderá reconstruir aqui em Goiás. Padre, nós temos mais um minuto, né? E eu sempre falo que os editoriais do senhor influenciaram muito, não a mudança das pessoas de pensar, mas de influenciar as pessoas a pensar. Porque eu acho que o grande problema do Brasil hoje é pensar. Nós somos bombardeados por notícias, mas temos poucas informações. O que o senhor destacaria nessa semana? Bom, no primeiro turno, através das pesquisas, tentou-se manipular a eleição. Tentou-se. E algumas vezes até conseguiram manipular a eleição. E aquele dogmatismo com que trataram as pesquisas no primeiro turno, eu espero que não tratem agora no segundo turno. E mais, que o povo saiba relativizar a importância das pesquisas, que são sempre um indicador importante, mas saibam relativizar, porque elas não garantem nada. Quem garante é a urna no dia da eleição. Uma última pergunta. O segundo turno vai se dar diante de um feriadão aqui em Goiás. Pode ter surpresa? Tivemos com Iris Rezende e com Pedro Wilson, quando grande parte do eleitorado Pedro Wilson, né, viajou, e Iris Rezende tinha ali um reduto eleitoral daquelas pessoas que não tinham capacidade de Haverá pessoas que, como já não votaram no primeiro turno ou anularam o voto no primeiro turno, haverá uma tendência de um número até um pouco maior se ausentar nesse feriadão aqui em Goiânia para o segundo turno. Mas nada que vá mudar resultado de eleição. Ok. Padre, mais uma vez sua bênção, muito obrigado. É um prazer imenso para a gente poder contar com essa experiência que o senhor tem e, acima de tudo, né, ao despreendimento político e lutar pela causa política, algo que no Brasil, a cada dia que passa, acaba mais, né? Confundem políticos com políticas, são coisas distintas. Mas tem muita gente pensando e procurando o bem no Brasil. Não vamos perder a fé em Deus e no povo. Ok, muito obrigado, né? A gente chega mais ao final de mais uma edição do Jornal Argumento. A todos vocês, nosso muito obrigado. Fiquem todos com Deus e até amanhã.